torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Trazendo mais um conteúdo, vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, galera. Vamos falar a respeito de zagueiro, vamos zagueirar, porque é a posição mais carente hoje dentro do Vasco da Gama, e somos a terceira, a zaga mais vazada no Campeonato Brasileiro, e isso não pode mais estar acontecendo, porque precisamos alicerçar a zaga do Vasco da Gama. E com a saída do zagueiro João Vitor, o Vasco destrava a negociação para contratar Carlos Cuesta. A direção do Vasco entende que a negociação avançou nas últimas horas. O clube vascaíno fez uma oferta com o pagamento inicial à vista, com o restante sendo parcelado. O pagamento total geraria em torno de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais pelo atleta. Caso a transferência seja feita em definitivo, os turcos haviam recusado duas propostas vascaíno, fazendo jogo duro pelas condições de empréstimo, mas sinalizaram positivamente com a última oferta, essa oferta de 5 milhões aí que o Vasco da Gama fez para os turcos. O que acontece, galera? A situação ficou a seguinte: o Vasco da Gama fez a primeira proposta de 3 milhões pelo zagueiro Carlos Cuesta. E aí, filho, os turcos na hora rejeitaram. E aí depois fizeram mais uma proposta aí que não foi divulgada, e eles também não aceitaram. E agora, com a saída do João Vitor, parece que o Vasco conseguiu aí 5 milhões de euros pelo João Vitor, e aí o Vasco pegou e deu essa pancada também de 5 milhões. Os turcos, eles queriam 8 milhões no zagueiro, eles querem 8 milhões no zagueiro Carlos Cuesta. Porra, 8 milhões de euros num zagueiro, meu irmão, tá de sacanagem, não dá. E aí o que acontece? O Vasco fez a sua última proposta de 5 milhões, até porque, filho, todo mundo sabe que os caras pediram 8, mas se você der uma chorada, filho, possa ser que caia esse valor. E aí o Vasco fez a última cartada, que seria de 5 milhões pelo zagueiro. Da mesma forma que eles estão vendendo o João Vitor por 5 milhões de euros, eles também fizeram uma proposta de 5 milhões de euros para os turcos, que previamente sinalizaram positivamente. Mas você sabe como é que é negócio no futebol, principalmente se tratando de Vasco da Gama, que não está com a imagem muito boa lá fora e nem aqui dentro. Então o Vasco está com essa imagem aí de mal pagador, está em recuperação judicial, está com aquele pezinho na zona de rebaixamento. Então tudo isso só intensifica para um mau negócio dentro do Vasco da Gama, principalmente no setor defensivo, que anda desejando muito no Campeonato Brasileiro. Como eu acabei de falar, nós somos a terceira defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Então precisamos trazer pelo menos aí 2 defensores para poder estar ajudando aí na defesa do Vasco da Gama. Então o que acontece, galera? A situação do Carlos Cuesta é a seguinte: ele vai vir por empréstimo, com sinalizações de compra, caso ele venha bater algumas metas. Se vier, ainda tem essa situação, galera. Se vier, porque do jeito que tá, filho, não sei se ele ainda vem. O Vasco tá tentando, com os caras lá. Mas, como eu já acabei de falar, tudo pode acontecer dele não aparecer, dele não vingar dentro do Vasco da Gama, até porque os caras querem 8 milhões de euros e o Vasco só ofereceu 5 milhões. Eles sinalizaram positivamente, mas não deram certeza de que vai liberar o jogador para poder estar vindo para o Vasco da Gama. Mas, cara, se tratando de Vasco da Gama, tudo pode acontecer. E a respeito do João Vitor, cara, o Diniz tratava o zagueiro como peça fundamental do time. Após cobranças e ameaças desgastantes com a torcida e com boa proposta nas mãos, o Vasco da Gama resolveu vender o jogador. E o jogador também pediu para sair, e por isso o Vasco resolveu vender o jogador. E aí você sabe, filho, tá abrindo vaga para brigar pela posição defensiva. E com isso, com a reformulação na zaga, o menino Luiz Gustavo, o menino da base da Curina, espera aproveitar o momento para se firmar e voltar a receber minutos com o Fernando Diniz. A partir do momento que o Luiz Gustavo passou a receber minutos com o Fernando Diniz, passou a ser titular, o que acontece?
a seleção sub-20 chamou, né, o jogador, viu que ele estava fazendo boas atuações pelo Vasco da Gama, então resolveu convocá-lo para poder fazer alguns amistosos. E agora o menino tomou gosto e agora ele quer ir para o Mundial Sub-20. E para isso ele precisa estar em campo, né, no Vasco da Gama. E ele vai fazer de tudo para poder estar jogando em alto nível e poder estar agradando aí o Fernando Diniz para poder estar dando continuidade, dando minutagem dentro de campo. Mas para ele fazer isso ele vai ter que passar também, né, cara, por cima aí do Maurício Lemos, que também vai tentar brigar por essa vaga. Temos aí o Lucas Freitas, temos o Lucas Oliveira. Tirando o João Vitor, que não foi contratado pela gestão do Pedrinho, e sim pela gestão do Jorge Salgado, né? Que foi o Alexandre Matos, que fez esse contrato aí, porra, pica da Galáxia para o Vasco da Gama aí, que só onerou o Vasco da Gama com um salário altíssimo de R$900 mil, mais bonificações, mais permanência, mais um monte de coisa. Isso só gerava custo para o Vasco da Gama com o João Vitor. Então, o Vasco se livrou dessa bomba, se livrou desses custos, né? Se livrou de ficar sendo onerado por esse atleta. Caso permanecesse na Série A, né, esse ano, em 2025, o João Vitor receberia uma bonificação e receberia, entre outras coisas, ou seja, o Vasco só iria tomar pedrada com esse zagueiro. Então, o Vasco ele acaba se livrando, né? Ele já queria se livrar, porque o Vasco já estava se livrando de algumas contratações que o Alexandre Matos fez no Vasco da Gama, na gestão do Jorge Salgado. Então foi muito mal gerido, as negociações foram muito onerosas para o Vasco da Gama, o que estava prejudicando o clube. E então a gestão do Pedrinho conseguiu, né, fazer com que esses atletas que estavam onerando a folha salarial do Vasco, que estavam onerando o clube financeiramente, saísse. Então agora se abriu o mercado aí para o Maurício Lemos, que foi contratado pela gestão Pedrinho, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Os três foram contratados pela gestão Pedrinho, sendo que Maurício Lemos, que veio com status de titular, de herói da zaga, aí, o cara que ia brigar o xerifão, não conseguiu se firmar ainda na zaga do Vasco da Gama. E o Lucas Oliveira, filho, esse aí quase nem convocado não, né, cara? Esse aí ele quase nem entra, né? E é relacionado, mas nem entra nas partidas. Já o Lucas Freitas, sim, ele tem entrado como titular. O Fernando Diniz tem, né, usado bastante esse jogador na zaga do Vasco. Muitas das vezes ele faz dupla aí com o Maurício Lemos ou faz dupla com o João Vitor. Então, tudo leva a crer que o Lucas Freitas, no atual momento, é o titular da vaga. Porém, agora vai ficar a briga aí entre Maurício Lemos e Luiz Gustavo. Porém, se chegar o Carlos Cuesta como zagueiro, mesmo que todo mundo, né, tá esperando essa gestão do Pedrinho aí, junto com a comissão técnica do Fernando Diniz, estão querendo muito trazer esse jogador. Se ele vier mesmo, então seria Carlos Cuesta e Lucas Freitas. E Carlos Cuesta ou o Luiz Gustavo, ou Carlos Cuesta ou Maurício Lemos. Então, a vaga de titular ficaria para esse jogador, Carlos Cuesta. Mas, né, tudo leva a crer que se ele não vier, o Fernando Diniz vai ter que se desdobrar para poder estar fazendo uma nova dupla de zaga, para poder estar protegendo, estar fechando aí o paredão, estar fechando o gol e ajudando aí o Léo Jardim a não sofrer mais gol da forma que anda sofrendo. Como eu acabei de falar, somos a terceira defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. E isso nos deixa muito preocupado, porque somos o sétimo ataque mais poderoso. Ou seja, né, lá na frente os caras têm feito gol, lá na frente os caras têm feito a sua missão, levado a sua missão a sério, né? A galera tem pego no pé do Verratti, mas o Verratti tem feito gol, e os caras que estão lá na frente também, como o Nuno Moreira lá, tem feito gol também, né? DVD, esses caras têm feito as suas participações lá na frente lá. Então somos o sétimo ataque, né, mais bem positivo aí no Campeonato Brasileiro aí. Então abriu-se a caixa de ferramenta lá na frente lá e os caras estão caindo para dentro, filho. Mas a zaga anda dando docinho, anda marcando fofo, então precisamos muito aí, pelo menos aí vir com esse zagueiro para poder ver se a dupla vai funcionar. E se funcionar, filho, maravilha, tamo junto, né? Porque aqui é Vasco da Gama e queremos muito ver o Vasco sair dessa situação. Estamos no Z4, galera, e precisamos muito vencer. Não vencemos ainda dentro de São Januário e não vencemos fora. Então precisamos muito alicerçar a nossa zaga e que lá na frente continue saindo os gols. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu! Vamos pensar em alguém.